Tá com eco ou tá legal agora? Pronto. Então, vamos aqui. E aí eu já agradeço de antemão a Fabiana Moraes, né? Dizer que Fabiana Moraes é uma pessoa que é uma referência para mim, né? Que eu lia sempre as reportagens especiais de Fabiana e de toda a equipe do Jornal do Comércio. Foi a partir dela e de profissionais como ela que eu comecei a trabalhar um pouco melhor essa ideia do texto jornalístico e que depois deu início a projetos como Repórter de Rua, né, que a gente formou aqui em Mossoró, trabalhando essa questão do texto narrativo. E uma coisa que eu queria destacar também é porque, assim, nesse contato em que você, às vezes, conhece a pessoa à distância, né, eu lembro que eu mandei um e-mail para Fabiana Moraes, uma vez, parabenizando por uma reportagem, o Caderno Especial. Eu sempre fui fã dos cadernos especiais, né? E a partir dali, assim, do feedback dela, do retorno, eu senti aquela coisa que você sente que é uma pessoa, uma luz, não uma pessoa iluminada. E aí eu fui participar de um congresso da Abrage em Recife e dei a sorte de encontrar a Fabiana, que estava como convidada também do congresso, e parecia que a gente se conhecia já de muito tempo, né? Ela me viu, me deu um abraço, e aí pronto, aquelas coisas que nós jornalistas, eu acho assim, quando a gente encontra uma alma assim, eu sempre vibro, né? E aí eu dizia para os meus alunos que a gente ia trazer Fabiana para cá, para um evento, para falar, os alunos todos apaixonados e apaixonados por ela, e aí uma vez não dava certo e tal, aí parece que, por coisa, ironia do destino, no momento que está Pois todo mundo é. distante, com dificuldades, deu certo agora, eu fiz o convite, ela topou, então, Fabiana, muito obrigado pela gentileza de sempre, pela atenção, e passo agora para você fazer as suas considerações iniciais. Jorge, você foi muito generoso comigo. É, pois é, a gente já tentou se encontrar outras vezes, não conseguimos, mas, enfim, esse contexto inteiro triste, maluco, acabou fazendo com que a gente finalmente tivesse essa conversa, né? Eu quero Uhum, agradecer o convite, porque eu acho que discutir agora questões que não sejam necessariamente ligadas a essa questão da pandemia é muito importante até para a saúde mental da gente, né? A gente discutir outros mundos, é esse mundo, mas também pensar em outras perspectivas, né? Quero agradecer, de fato, assim, a essa chance, né, desse debate tão livre, aberto e, enfim, é, todo mundo também que tá participando, né? Agradecer que eu sei que é uma conversa que realmente interessa muita gente. Eu acho que tem muita gente querendo fazer, tem muita gente pensando no jornalismo, né? Como esse lugar tão forte, né? De poder, né? De representação, como é um meio que molda tanto a nossa experiência no mundo, né? A gente não pode desconsiderar esse poder, né? E agora, nos últimos anos, a gente sabe que o jornalismo é uma área sob ataque, né? uhum, E a gente tem como nunca, né? Assim, não só no Brasil, mas eu acho que em outros lugares, né? Eu acho que Hungria, Estados Unidos são lugares também que os jornalistas vêm sofrendo, os jornalistas e o jornalismo vêm sofrendo reiterados ataques assim do próprio poder institucional. E aí eu acho que é sempre interessante a gente pensar como é que a gente chegou até aqui, né? Às vezes, assim, o quanto também tem de uma participação de nós mesmos como jornalistas, de nós que estamos na academia também nesse riscado de agora, né? Nessa configuração, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem falado tanto em autorreflexão e autocrítica nos últimos anos, e eu acho que é uma oportunidade bem maravilhosa, assim, para a gente que faz jornalismo, a gente que consome jornalismo, né?
a gente, como sociedade mesmo, a gente pensar no que a gente fez até agora e no que a gente pode avançar, né? Assim, o que a gente pode de fato melhorar desse campo de representação que muitas vezes foi tão violento, né? Com Uhum. pessoas e grupos de maneira geral. E aí eu quero agradecer por a gente poder conversar, travar aqui essa conversa. Fabiana, a gente colocou aqui o tema da conversa por um jornalismo de subjetividade, e aí eu acho que tem um pouco relação com isso que você falou, né? Da participação, a responsabilidade da imprensa, ou desse discurso da imprensa ser imparcial, né? De não ter lado, e aí construir um cenário em que a gente está vendo que todo mundo quer se isentar de responsabilidade, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa proposta desse jornalismo com subjetividade. Eu digo até que é uma narrativa com afeto, né? Então, Uhum. eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta que você vem apresentando, vem pesquisando, e falasse já que, historicamente, a gente vem aí com a carga de formação de que o jornalismo tem de ser imparcial, objetivo, e a gente chega agora e vê que Sim, não, que há outros caminhos, e um desses caminhos é o que você está apresentando. sim. É, essa questão da subjetividade no jornalismo, ela passa a ser uma realidade, pelo menos no campo acadêmico, já ali pelos anos 70, assim, já tinha, não, a utilização do termo subjetividade não era o forte, mas você já tinha ali vários teóricos e várias teóricas tratando do jornalismo como construção de realidade, não como a realidade. Então, Uhum, por exemplo, você tinha ali já teorias construcionistas, etnoconstrucionistas, que já vão, de certa maneira, amparar, né, essa ideia do subjetivo. Elas já encaminham para isso, né, para essa questão. A gente também tem, só para falar um pouco assim de quem veio antes, né? Porque assim eu não estou propondo exatamente nada novo, nada que não uhum, tivesse sido conversado, né? E eu acho que é importante. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Cremilda Medina, professora lá da USP, assim, atualmente aposentada, mas a Cremilda Medina também tratou durante muito tempo dessa questão é, de um jornalismo mais permeado por questões que não são necessariamente do campo da ideia, na verdade, de um certo ethos, digamos assim, da objetividade, sabe? E isso é super importante para abrir esse caminho, porque de fato a gente tem uma área, um campo de conhecimento que é o jornalismo, que ele foi muito talhado por uma racionalidade, né? Que é uma racionalidade excludente, que é uma racionalidade uhum. que ela não dá conta do que o próprio campo traz, né? O jornalismo fala da vida das pessoas, o jornalismo fala de questões que perpassam a vida de bilhões, né? E aí a gente ter digamos assim, esse mecanismo narrativo pensado como algo que ele só reflete algo do real, é inclusive despotencializar esse jornalismo, né? Esse mecanismo. Então, o que é que acontece, né? Tem esses estudos anteriores, essas pessoas que vêm falando anteriormente, não exatamente sobre subjetividade, mas levando ela em consideração. E em 2014, 2015, quando eu resolvi escrever o livro, né? A partir da minha experiência com a reportagem, com Joyce, né? A reportagem O Nascimento de Joyce. E aí eu fui fazer fui escrever o livro muito provocada, assim, por um desconforto mesmo. Porque depois que a reportagem saiu, ali em 2011, eu não, eu não saí dela, né? Eu não saí da reportagem, a reportagem continuou reverberando em mim, assim,
E tinha muita coisa não respondida para mim, assim, como jornalista, como alguém que estava tentando provocar uma outra, para usar os termos do. Ai, meu Deus, esqueci o nome do autor de Invenção do Nordeste agora. Duval. Duval fala, né, que a gente precisa criar novas visibilidades, novas visibilidades. Eu adoro essa ideia. E eu quis, de fato, fazer isso no momento da reportagem, né? E aí, quando eu fui escrever o livro, eu percebi que, assim, que tinha uma questão que eu não conseguia abarcar a partir do que até então a teoria, digamos assim, a teoria que eu mais encontrei na universidade, aquilo que estava me sendo mais dito em todo o tempo de profissão a respeito de questões de objetividade, ela não dava conta para relatar, sabe, para pensar, para refletir sobre aquela experiência, aquelas questões, né? E aí eu comecei a desenvolver no Nascimento de Joyce, né, que é o terceiro capítulo, que é a ideia de um jornalismo de subjetividade. Tem muita gente que detesta esse termo, mas eu sempre falo assim, eu uso a ideia de subjetividade para pensar o jornalismo inicialmente como uma provocação mesmo, sabe? Assim, Uhum. de dizer assim, olha, vamos olhar, vamos encarar isso aqui de frente, porque a gente nunca deixou de ser subjetivo, né? Na verdade, esse tempo todo foi um exercício aí de negação do subjetivo, né, do campo jornalístico e principalmente do campo da prática profissional, digamos assim, não tanto do teórico, mas de quem está em redação, de quem está em assessorias, quem está no campo institucional, quem não está, mas assim, quem está lidando com o jornalismo usa muito essa ideia de objetividade como um escudo mesmo para se proteger de questões que a profissão traz, né? Porque Uhum. jornalista tem telhado de vidro, sempre. Então, a objetividade, ela meio que ajuda a proteger esse telhado de vidro. E quando eu vou usar subjetividade, é justamente para dizer assim, não é para dizer, olha, existe subjetividade às vezes no jornalismo, ela existe sempre, Uhum. né? Então, eu acho que cabe a nós, se a gente quiser fazer um jornalismo, que eu gosto de dizer, mais íntegro e integral, que a gente, de fato, abarque essas questões do subjetivo, né, Esdras? E assim, para além de uma questão que aí a Medina vai tratar muito, né? Dessa questão da afetação e do se deixar permear pelo outro, né? Nesse jogo dialógico, polifônico. Para além disso, isso é claro que é uma questão essencial nessa questão nessa prática subjetiva, mas esse jornalismo de subjetividade, sim, eu também quero que ele seja pensado e praticado, mas como algo para questionar uma forma de fazer jornalismo Uhum. autocentrada e universalista, né? Na qual existe uma normatividade que geralmente o jornalista ocupa ou representa, e Uhum. esses outros sobre o qual o jornalismo fala, né? Isso é uma questão que sempre me incomodou, assim, uma maneira espetacular de ver o mundo, uma maneira de desertificar os grupos, uma maneira de racializar, um olhar classista. Então, eu gosto de pensar a questão da subjetividade como além de uma provocação, mas uma tentativa de quebrar, sabe, algumas questões que são do senso, que são próprias do senso comum, que o jornalismo ajudou a fomentar. E aí, como vai bem dizer a professora Silvia Moretson, né, o jornalismo tem Uhum. uma função que é sair do senso comum para nos levar ao senso crítico, Uhum. né? E aí, se a gente não está fazendo isso, acho que a gente tem que se perguntar, então, o que é que a gente está fazendo? E aí, essa questão da subjetividade, ela vai nascer dessa maneira, né? Com essa intenção, né? De provocar essas fissuras. Não estou dizendo que é exatamente, se você praticar isso, isso vai acontecer, não é uma fórmula pronta, óbvio, né? Seria muita pretensão. Mas é uma maneira, eu acho durante esses anos, eu venho tentando
pensar, né? Pensar com várias pessoas, com vários colegas, com vários aportes teóricos, né? Não estou pensando sozinha, mas questionar mesmo essa, para mim, principalmente essa questão dessa universalidade desse jornalismo e aí muito do jornalismo brasileiro também, muito centrado numa perspectiva sudestina Uhum. e muito racializado. Até pegando aqui o livro de Sertões, né? Sertões, da Fabiana Moraes, o comentário do Percival de Souza, né? Que eles fizeram um trabalho superior a todos os concorrentes do ESSO, quebrando o mito sul-sudeste e esbanjando sensibilidade no ano euclidiano. Né? Foi. Bem É, dentro do que você estava falando. E aí, sim. Fabiana, dentro desse capítulo, que por um jornalismo de subjetividade, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho bem interessantes. Né? Quando você coloca que é um jornalismo que é preciso perceber o ser humano em sua integralidade e complexidade, com menos reduções. Né? É preciso acabar com clichês e lugares comuns que engessam o nosso olhar. E também de que o repórter não essencialmente é esse guia, né? Não precisa guiar a história. As pessoas estão lá. E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve aqui com o Raul Santiago, do coletivo Papo Reto, em que ele disse: a gente cansou de ser apenas fonte. Né? Sim. Os repórteres vêm para a gente, não, a gente não é mais só fonte, a gente produz o nosso conteúdo também. E aí você vê que essas iniciativas de jornalismo independente que vem surgindo com mais força nos últimos anos, têm se constituído em espaços em que esse jornalismo é possível de ser praticado, está sendo praticado, já que nas redações, nessas empresas de comunicação, há ainda um certo engessamento, um sufocamento para que repórteres que tenham essa vontade exercitem essa prática? Eu acredito que sim, Josi, assim, eu não tenho muito conhecimento nessa questão do jornalismo independente, assim, até porque minha própria experiência profissional sempre foi numa empresa maior, né? Trabalhei 20 anos no Uhum, Jornal do Comércio, enfim. Mas, enfim, tenho contato com muitos grupos, acompanho, né? Atualmente faço com muito prazer, muita alegria, parte do Conselho da Agência Pública, né? Mas eu acredito que sim, que os coletivos eles vieram, né, para trazer um pouco mais de liberdade nesse sentido da produção jornalística, com certeza, também para dar conta aí de pautas, de temáticas que aparecem muito raramente ou então aparecem de uma maneira muito já até estereotipada, manjada mesmo nos grandes veículos, né, muitas vezes. E aí acho que sim, assim, eu lembro que o teu projeto do Repórter da Rua, eu estou falando uhum. corretamente, era na UDA, Repórter de rua. Repórter de Rua. Uhum. É um projeto sensacional, assim, com isso eu vi muita coisa boa. Eu me lembro do Brio também, que tem as coisas ótimas, enfim. Agora a questão, assim, tem uma questão que eu acho que ela está um pouco assim, até antes mesmo dessa questão de tá no jornalismo independente, tá no jornalismo Uhum. mainstream, digamos assim, né? Eu acho que tem uma questão que é a formação, né? Nossa formação como jornalista, e aí como é que a gente vai chegar nessas redações, sejam independentes ou mainstream. Porque, assim, para não ser injusta com vários colegas, né? Eu conheço, sei e também estive, né? Dentro de redações, de uma redação, né, maior, assim, com mais profissionais, que durante os últimos anos ela foi, né, diminuindo esse número de profissionais, de acordo com essa Uhum. tendência mundial. É, mas mesmo nessas redações, tipo, tenho certeza, tipo uma redação de um jornal conservador como o Globo, por exemplo, a gente vai encontrar profissionais,
né, que são caboclo sete flecha também, sabe? Uhum, Assim, uhum, profissionais, mulheres que são cabocla sete flecha também. Porque mesmo com todos esses constrangimentos, o que acontece é que muitas vezes a própria prática, e aí às vezes uma questão que tem a ver com um reconhecimento externo, lhe baliza ali para fazer também as suas negociações com uhum, editores, não sei o quê. Isso é possível. Agora tem que existir uma vontade do repórter, da repórter, né? Precisa que isso aconteça. uhum, Mas eu falo direto, eu estou fazendo agora esse curso jornalismo contemporâneo, né? Segundas e quartas, e eu fico falando o tempo todo, a gente é possível hackear o sistema, sabe? Você consegue ter práticas de hackeamento, e aí eu tenho pensado muito numa questão que é assim, a própria pauta é uma tecnologia de hackeamento. A maneira como você pauta, a maneira como você desenha uma reportagem, uma matéria, seu olhar sobre alguma coisa, é uma espécie, pode ser entendido como uma tecnologia também de fissura, sabe? Uma uhum, arma, uhum, né? E aí, assim, é possível fazer isso dentro de uma redação, mesmo sendo uma redação, né, mainstream, tudo isso. E acho que é ainda mais possível por conta de um pouco mais de mais liberdade, na verdade, nos coletivos. A questão é que eu acho que nos últimos anos, né, os coletivos não têm mais uma configuração que eles tinham quando apareceram ali, sei lá, a gente já tem o quê? Uns 10 anos quase sim, desse uhum, certo boom de coletivos, né? Isso mudou muito também, né? Principalmente enfim, por uma questão, uma certa falência de parte de um modo político e jornalístico do mundo e do Brasil, né? E acho que a gente está em outra etapa hoje de pensar esses coletivos, mas que eu vejo assim, eu vejo muita gente, muita coisa boa sendo feita, mas vez ou outra eu ainda vejo assim, mesmo em coletivos, que por mais que tenha uma puta boa vontade assim de fazer um jornalismo mais, sabe, mais fresco, mais interessante, mais conectado, você ainda vê ali, por exemplo, um certo olhar classista, um certo olhar uhum, meio vitimizante, vitimizador sobre questão região Nordeste, por exemplo, é, ou sei lá, pensar que não vou nem pensar aqui no coletivo, mas algo que me surgiu agora que eu me lembrei que esses dias eu falei. Eu vejo uma certa boa vontade por parte dos jornalistas em tratar algumas questões que são questões que estão batendo a porta direto, chutando a porta. Não dá mais para fingir que uhum, elas não acontecem. Por exemplo, a questão racial. Então, por exemplo, você vê, eu falei sobre isso esses dias, você vê um programa muito conhecido e nacional como Roda Viva, por exemplo. O Roda Viva, se você pega as últimas bancadas, as bancadas do Roda Viva são todas brancas. uhum, Aí, quando tem, tipo, novembro, que tem a questão do mês de consciência negra, tudo isso, aí o pessoal, a produção do Roda Viva faz o quê? Chama só jornalistas negros para debaterem sobre a questão racial. uhum, E assim, e fazem isso com tremenda boa vontade, achando que, pronto, o jornalismo agora está discutindo a questão racial, tá, 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 tá. Vamos combinar. Qual é o recado que isso está dizendo de maneira geral? Primeiro, que pessoas negras, repórteres negros no caso, têm mês para aparecer e tem assunto para falar, uhum, né? Porque se de fato esse pessoal quiser fazer, e aí assim, eu acho que eles podem fazer, né? Acho que essas pessoas podem fazer isso, né? E aí acho que a gente tem que cobrar mesmo. Se eles quiserem mudar essa realidade, mudar esse olhar redutor sobre grupos e pessoas, né? Eles colocam pessoas negras porque está cheio de repórter negro no Brasil. Eles estão uhum. vendo agora que eles podem fazer um Roda Viva como a gente está aqui conversando também. Eles não tem nem que pagar passagem para ir para lá, se o problema for esse. Coloquem pessoas negras para falar sobre qualquer assunto no programa de vocês.
sabe? Porque uhum, isso é uma questão que o jornalismo tem que pensar também. Por que é que a gente chama negros para falar em mês de consciência negra? uhum, Né? Vocês estão dizendo, então, que a gente só pode falar sobre um assunto? Por que é que eu estou chamando a atenção para isso? Porque isso mostra bastante essa ideia de universalidade do jornalismo, que é um jornalismo branco, né? E que é um jornalismo pautado nessa racionalidade que eu falei antes, né? Até no aspecto meio positivista da objetividade, né? E muito pautado a partir de referenciais sudestinos, né? uhum, Então, quando eu vejo aquilo ali, aí eu vejo, não, mas aí eles levaram uma bancada toda negra naquele momento ali, em novembro. Ah, beleza, isso é muito legal, mas olha, eu, por exemplo, se alguém me chamar para falar especificamente no mês de novembro sobre questão racial aqui, eu não vou. Eu fui uhum, no último novembro me chamaram e eu falei isso, eu disse, gente, vocês têm que passar essa fase, né? uhum, E o jornalismo tem uma responsabilidade sobre isso, né, Esdras? Assim, a gente está produzindo narrativas que são consumidas por pessoas, né, de classes sociais diferentes, de grupos diferentes. Então, assim, a gente precisa mudar esse foco, sair desse ser universal jornalístico que não existe, né? A gente precisa matar esse ser universal, matar essa pessoa. uhum, uhum. E daí a necessidade dessa, como você falou, de na formação dos jornalistas, das jornalistas, é ser uma formação antirracista e feminista também. Não é isso, Fabi? Sim, Que seja discutido, pronto, no curso aqui da UERN, nós temos o professor Tobias Queiroz, que faz muito bem essa discussão, e aí a gente discutindo um dia sobre isso, é necessária essa formação, esse jornalismo antirracista, né, e sim, feminista também, né. sim. Fabi, estou lhe chamando de Fabi Me pelo chame de Fabi. a gente ainda dentro desse ramo do jornalismo da literatura, eu lembrei aqui do Marcelo Bulhões, que tem um livro Jornalismo e Literatura em Convergência, e aí eu sempre converso com os alunos que ficam naquela dúvida, qual a diferença do jornalismo e da literatura? E que ele aponta que as duas são finalidades distintas, né? O jornalismo tem a finalidade de informar, enquanto a literatura, sua finalidade é a própria linguagem, né? E Sim. aí eu digo que trabalhar uma narrativa jornalística literária é tentar unir esses dois pontos, né? Um texto preocupado com a linguagem e com a informação. E vendo tudo que você produziu, assim, a gente tem especiais como A Vida é Nelson, né? A gente tem Casa Grande e Senzala, a gente tem Os Sertões. Então, assim, percebe-se uma relação forte entre reportagens e obras literárias. Eu queria que você falasse um pouco como é essa sua relação, como era a sua relação na faculdade ainda e o porquê de unir esses dois pontos. Certo. Bom que tu perguntou assim na faculdade também, porque me provoca a pensar no antes, assim, que é algo que eu também já conversei algumas vezes com algumas turmas, assim. Eu não tive, Esdras, assim, eu não cresci cercada por livros, Uhum, né? Eu não cresci lendo Machado de Assis, o Dostoiévski, ou eu não cresci com uma formação literária que vem de, sabe, assim, eu não tenho. Então, qual foi minha literatura sempre? Como é que a minha primeira literatura, digamos assim, é a música. sim. E até hoje é algo muito importante para mim e eu, inclusive, gosto de pensar, eu já escrevi isso, que, sei lá, às vezes pode até soar como uma besteira, mas para não ficar usando, inclusive, o termo jornalismo literário, porque aí parece que você tem essa proximidade tão forte com a questão da literatura especificamente, com esse campo, eu fico falando de interface, né? Um jornalismo que tem interface com linguagens várias. E ultimamente, inclusive, eu tenho falado, escrevi agora há pouco um artigo, vamos ver se a revista aceita, sobre jornalismo e o campo da arte, né? Como vários jornalistas, na verdade, hoje trabalham como artistas, tipo Bárbara Wagner, Jonatas, Ana Uhum, Lira.
e vem nas suas obras, você vê que tem várias práticas do jornalismo sendo empregadas para a construção de obras de arte. Isso é sensacional, sabe? Uhum, Então, assim, uma questão que está aí o jornalismo, você falou, né? Essa coisa do informar, a literatura, do, sei lá, até fazer sonhar, do uhum, descolar, né? E o jornalismo. Mas, assim, eu acho que isso também é algo que a gente pode hoje avançar, né, em relação a essa perspectiva do jornalismo, porque o jornalismo é sim um espaço de criação. E isso é uma questão que por isso que também, para mim, a noção de subjetividade é tão cara, né? Porque ela permite pensar um jornalismo como um espaço de criação. Por que, que a gente não gosta de pensar de maneira geral, né? Não se pensa o jornalismo como área de criação? Porque o jornalismo é o lugar da verdade, né? uhum, E aí, sendo o lugar da verdade, como é que você vai estar criando coisas se você tem que falar a verdade, né? Isso é uma bobagem, né? Não estou dizendo que o jornalismo não vai falar a verdade, mas uma primeira questão é, o jornalismo ele tem que apresentar noções e perspectivas várias, na qual eu possa ter uma leitura de um acontecimento, de algo, na sua integralidade, né? Que, aliás, que ele objetive essa integralidade. Mas a gente entendendo de saída que isso nunca vai ser possível em sua totalidade. Por isso uhum, que lá no Nascimento de Joyce eu faço como a filosofia pode ser um campo de conhecimento interessante para o jornalismo, porque a noção de verdade na filosofia é uma noção muito rica, né? Muito multifacetada. E aqui eu não estou fazendo assim um jogo de, sei lá, relativismo, sabe? Ah, relativizar uhum, as coisas, não é isso. Mas é. E aí a Silvia Moretti escreve sobre isso muito bem, que é pensar contra os fatos. O jornalismo não pode dizer assim, a gente só relata os fatos, né? Os fatos são múltiplos, são polifônicos, polissêmicos, né? E a gente não pode entender que um fato pode dar conta de tudo, de uma leitura da realidade. Então tem muito a ver com isso. Então, assim, eu sempre gostei de pensar que o jornalismo é uma área de criação também. Então, por exemplo, você falou aí do especial A Vida é Nelson, né? Que ali nos 100 anos do Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues faria 100 anos, aquele especial. Então, assim, ali, por exemplo, eu faço uma entrevista com. Eu me lembro que tem duas coisas que são bem interessantes, assim, naquele caderno. Eu fiz uma entrevista com o Nelson Rodrigues morto. E aí, o que uhum, é que eu fiz? Eu tinha várias perguntas para fazer para Nelson Rodrigues. Eu mandei essas perguntas para um monte de gente que estuda Nelson Rodrigues há muito tempo. E elas encarnaram Nelson Rodrigues para mim. Então, eu fiz essas perguntas para esses vários Nelsons, digamos assim, uhum, e escrevi uma matéria em forma de peça de teatro. Nelson Rodrigues deixou uma peça sem estar finalizada, ele morreu sem finalizar essa peça, era uma peça em 9 atos, chamada O Anti-Nelson Rodrigues. E uhum, aí o que eu resolvi foi me apropriar da ideia da peça dele e escrevi a matéria em forma de peça. Com consultoria de Marcondes Lima, que foi maravilhoso, André Martuga. Marcondes me orientou assim, mas eu escrevi a peça inteira como se eu estivesse escrevendo sobre a vida de Nelson, porque a peça era isso que ele queria fazer. E eu me lembro muito quando esse caderno saiu, e aí, na época, o diretor de redação do JC era Ivanildo Sampaio. E Ivanildo é muito figura, sabe? E aí eu me lembro que ele me chamou lá na sala dele, assim, olhando assim, passando assim o jornal. Aí fez, olha, esse caderno tá muito bonito, tá muito interessante, né? Agora não vai ganhar nenhum prêmio, viu? Porque é muita doidice. É muita doidice aqui. Você inventou uma peça, você venceu o quê? Eu achei bonito, eu acho que é legal. Agora é muita doidice para isso aqui ganhar prêmio. Eu nunca esqueci. Aí eu disse, mas Vanildo, se a gente for pensar, toda vez fazer um caderno, fazer um produto para ganhar um prêmio, a gente não vai, a gente vai ficar repetindo fórmula pronta. E aqui uhum, a gente tá, é isso, é um espaço de criação também o jornalismo. Claro, a gente não está falando que existe um jornalismo, a gente está falando que existe várias formas de noticiar. Eu tô, aqui especificamente eu estou tratando de reportagens, né? Na qual eu não tinha um compromisso de noticiar algo que tinha acabado de acontecer, nada a ver com isso, né? Está falando de outra maneira aqui, de outro gênero jornalístico, no qual essas criações são possíveis.
Então, assim, é, o que me orientou muitas vezes a escrever essas reportagens não foi só, é isso, não foi só a literatura, mas eu acho que muito a música sempre me permeou muito e, e eu acho que a conexão da escrita, da literatura, do cinema, né? Música, cinema, literatura com as coisas do mundo, Uhum, sabe? Observar as conexões dessas coisas com o mundo. E, e aí muito pensar, né? Como é que essas coisas me ajudam a falar sobre o mundo de uma maneira mais interessante. Só para finalizar assim, eu me lembro que uma vez, isso também está muito fresco na minha cabeça, porque Moraes Moreira acaba de morrer, né? Morreu há poucos dias. Deixou, enfim, o Brasil mais triste, de fato, porque uhum. era uma figura de uma capacidade lírica, poética e de uma transmissão de felicidade que eu acho ímpar, assim. Eu fiquei muito triste, de fato, assim. É, E aí eu me lembro que uma vez eu estava ministrando uma disciplina de técnica de redação. E a gente fez um negócio que foi muito legal em sala de aula, que foi ouvir música. Eu tô doida pra Uhum. fazer isso de novo. A gente começou a ouvir música. Eu tinha pedido para a turma ouvir música. Eu não sei se tem alguém que está aí, inclusive, conectado, que estava nessa aula. Se tiver, fale. Levaram músicas para a sala de aula e para falar um pouco sobre o que aquelas músicas diziam, né? Comunicavam, traziam ali para elas e para eles, né? E aí tem uma música do Novos Baianos que chama Só Se Não For Brasileiro Nessa Hora, que é do disco Futebol Clube. Eu acho que é o disco Depois de Acabou Chorare, que é um disco Uhum. que eles falam muito sobre futebol, né? Eles estavam meio que isolados, pensando muito em futebol, compondo, não sei o quê. E tem uma música que eu não vou dar o spoiler dela, mas aliás, eu vou dar o spoiler dela, sim. Que eles narram, eu acho que a letra é do Paulinho Boca de Cantor e de Galvão também. E eles narram um acontecimento que eu acho que foi com o Paulinho, que aconteceu quando ele era criança, que foi um jogo de futebol, uma pelada de crianças. E eles estão jogando bola e acontece uma coisa. E assim, eu ouvi a música várias vezes e assim, a música sempre me levava para um canto. E aí um dia eu comecei a escutar a música e fui atrás dela e eu percebi que eles estão falando sobre a morte de um menino. Uhum. Só que é de uma maneira tão descolada também, sabe? Assim, é de uma maneira que foge disso, que a música consegue. Ela é muito triste, mas ao mesmo tempo ela consegue transportar para outro lugar. E eu acho que o jornalismo pode fazer isso também através de sua linguagem. Por isso que eu acho que o jornalismo é um espaço de criação a partir de um índice do real. Essa música, ela parte de um índice do real, ela parte de um acidente que tira a vida de alguém e vira outra coisa, e vira essa música. O jornalismo, já vi várias, sabe, matérias que me levavam para outro canto, várias reportagens assim que me levaram, me transportaram para outros lugares e aí quando essas matérias, essas reportagens, elas conversam com esses outros, com a literatura, com a música, com o cinema, com o teatro, né? Eu acho que elas potencializam a própria linguagem jornalística, assim. Acho que são belos casamentos, ou pelo menos namoros. Uhum. Fabiana, eu acho que foi o Caio. Já agradecer aqui a participação, muita gente participando, comentando, mandar um abraço à professora Daiane Dantas, que está aqui participando, professora Ângela Prisno também, colocando comentários. Tem gente aqui do país todo, certo, Fabiana? E eu acho que foi o Caio que colocou aqui, e era a próxima pergunta que eu ia fazer. No livro Nascimento de Joyce, você faz uma discussão sobre a relação repórter-fonte, né? E Uhum, aí, uma coisa que eu acho bem interessante, até por viver isso de perto, ou seja, esse trabalho do repórter que você vai, faz a reportagem, e de repente, algumas vezes, o repórter vai embora
e pronto, né? E aí eu fui com os alunos, uma turma aqui, fazer um trabalho numa comunidade quilombola aqui, porque eles têm um dia especial, uma vez no ano, eles fazem a dança de São Gonçalo. E a gente foi lá para cobrir essa dança, e aí a gente disse, gente, agora vamos perceber, a gente não vai lá chegar todo mundo, a gente chega um monte de gente numa van, com máquina fotográfica, não. Vamos, né? Então, assim, vamos chegar, vamos conhecer as pessoas, vamos conversar. E aí essa experiência foi tão rica que aí, quando a gente entrou na van para voltar, todo mundo disse assim, Hélio, a gente quer ficar aqui, né? Eu disse, não, a gente tem um compromisso de voltar. E a gente voltou em outro momento, e muitos ficaram surpresos, né? Porque teve uma senhora que disse assim, eu já estou acostumada, essas fotos a gente nunca vai ver, né? Nunca vai ver. Vocês disseram que voltam. É isso. Quando a gente voltou com as fotos, eles ficaram surpresos. E assim, gerou uma relação, a gente se comunica até hoje, a gente está querendo organizar uma exposição, quer trazer o grupo de senhoras para fazer uma apresentação aqui em Mossoró. E aí eu queria que você falasse sobre essa relação repórter-fonte, né? Tanto partindo do exemplo da Joyce ou de outras reportagens que você fez. Certo. Tem uma questão assim, essas proximidades e a manutenção dessas proximidades, elas não são possíveis, né, com todas as fontes, né? Primeiro porque existe uma hierarquia, inclusive, de fontes, muitas vezes, né? A gente está se referindo aqui a mais, assim, a fontes que estão em espaços de mais vulnerabilidade, muitas vezes, né? E aí também tem uma questão. Muitas vezes, hoje é interessante isso, porque hoje essa distância ela consegue ser menor, tipo quando você vai para o lugar, conhece, faz a reportagem, passa um tempo e depois volta, e muitas vezes não tem o contato. Hoje a tecnologia conseguiu, né? Então, sei lá, você fala no WhatsApp, você não sei o quê, você consegue conversar mais, assim, as pessoas. E também porque, enfim, você tem uma. Eu não gosto, não vou falar a palavra democratização, não, porque é uma palavra muito cretina às vezes. Mas você tem um certo acesso maior aos próprios gadgets, né? Telefone, né? Plano de celular, plano de internet, às vezes mais possível de ser pago. Isso há 10 anos era outro cenário, né? Então, assim, tem muita gente que, na verdade, eu vi uma, duas vezes e nunca mais eu consegui ver de novo. Muita Uhum, gente, a maioria, na verdade. uhum, Principalmente porque essas pessoas, sei lá, eu me lembro que, por exemplo, para pensar nos sertões, o casal Paulo e Maria, que é o casal do MST, estavam naquele momento assentados lá, nunca mais eu encontrei os dois, eu não tinha um telefone, eles não tinham, eles estavam ali meio que naquela deriva, né? Ao contrário de Soneide. Soneide, que é a vaqueira, eu tenho contato até hoje. A gente se fala no WhatsApp, a gente conversa. Então, a gente realmente desenvolveu uma relação. Desenvolvi uma relação muito tempo com Joyce, né? Joyce, passei um tempo sem falar com ela, sem ter relação com ela. Eu cortei a relação na época. E depois a gente retomou a relação ali no momento do livro. A gente hoje está de novo mais afastada, né? Então é uma relação que tem essas idas e vindas, assim, né? Por aí, por questões várias, né? Enfim, de muita, talvez de uma exigência maior do que eu possa conseguir dar conta, e aí eu me afasto, e acho que às vezes também parte dela, enfim. uhum, Mas assim, a gente precisa compreender que também, para além, né, de toda essa questão, né, dessa proximidade que se coloca, e muitas vezes de uma relação que ela ultrapassa mesmo esse lugar do repórter e da fonte, né, do entrevistado, da entrevistada. É, a gente não pode esquecer também, assim, que existe paralelamente a isso uma relação que é técnica. A gente não pode esquecer disso, porque isso seria injusto com a própria fonte.
Você tem um Uhum. propósito ao lado dessa pessoa, você quer narrar alguma coisa a partir dessa pessoa. E a gente precisa deixar isso claro também. Isso é uma maneira, é a maneira mais justa também de lidar com essa pessoa, de não colocar um véu nela, porque muitas vezes as pessoas querem esse véu. Elas olham para você, elas não olham para você, olham para você, sei lá, elas não vão olhar para você e pensar a universidade, você é a universidade, ou eu sou a universidade, ou você é o JC, ou você Uhum. é a Marco Zero, ou você é o Diário de Pernambuco. Ele olha para você e pede coisas a você, e quer coisas de você, né? E isso mas é um papel muito difícil para a gente, né? Sei lá, você vai conseguir ficar ajudando uma família inteira quanto tempo? Uhum. Né? Você também é uma pessoa assalariada, falando do repórter, então é uma pessoa assalariada, também tem suas questões, também tem uma família, também tem boleto, também. Você consegue, quantas pessoas você passam pela sua vida como repórter em situação de vulnerabilidade, você vai lidar com essas pessoas. Você consegue ajudar todas essas pessoas que estão precisando? Você não vai conseguir, Uhum. né? É uma situação às vezes extremamente cruel, extremamente de um sentimento de impotência muito grande também. Então, o que é que eu sempre gosto de pensar? Acho que um mínimo, né? Eu acho que um mínimo que a gente pode fazer, e aí nesse sentido de devolver, porque isso pode ser é um sentimento também muito legítimo, né? Devolver algo. É você representar essa pessoa da melhor forma, sabe? Da forma mais justa. Não estou falando uma questão moral, justiça, questão moral, mas assim, Uhum. da maneira mais integral que você consiga mostrar, sabe? Eu acho que isso é um mínimo de devolução que você pode fazer por essa pessoa. É tipo, tirar ela de uma perspectiva que o próprio jornalismo é responsável também, na qual ela é sempre colocada no papel estigmatizado, né? Uhum. Colocado no papel reduzido. Eu acho que isso sim, isso a gente pode fazer, né, em relação a essas fontes. Agora, também é meio que inescapável, né? Vai ter gente que você, sei lá, se apaixona, que lhe atravessa muito e que você, né, você se aproxima, e que o que se aproxima de você por questões várias, como foi Joyce, né? Sim, Joyce vinha e voltava, e ia, e voltava e voltava, e eu sabia que, né, muita gente dizia assim, eu acho que você precisa se afastar disso, você precisa se afastar disso, porque, sim, eu sei que tecnicamente preciso me afastar disso, mas ao mesmo tempo, como, né? E assim, existe uma responsabilidade também da sua parte quando você, né, passa tempos e tempos e tempos e tempos e tempos com aquela pessoa ali do teu lado e acessando ela, e você Uhum. simplesmente pode dizer assim, ó, beleza, tchau, foi ótimo. Não pode ser desse jeito, né? Não dá. Agora você não pode acreditar que você vai sempre, sempre conseguir dar conta dessas questões, né? Dessas necessidades mesmo que muitas fontes apresentam, porque você não vai conseguir, né? Uhum. É um lugar muito difícil, muito delicado, de fato, e cada história se apresenta de uma maneira diferente, né? O Casagrande Senzala, por exemplo, tinha um pouco disso. Eu me lembro que Carol, que estava grávida na época, né? Carol fumava muito. E é óbvio que é desconfortável você estar vendo a mulher grávida fumando o tempo todo do seu lado. E ela me pedia cigarro. Uhum. Ela dizia: compra cigarro para mim, tia, compra cigarro para mim. E aí, logo no começo, eu comecei: não, Carol, mas não é legal que você fume, você tá grávida, não sei o quê. Ela mandava me fuder. Vai se fuder, sabe? Eu não quero uma assistente social aqui do meu lado. Eu tive que entender isso, né? Mas é claro que aquilo ali putz, eu vou dar um cigarro para ela, eu não vou dar um cigarro. Então, eu comecei a meio que arrumar umas estratégias que eu não sabia como, eu não tinha essas estratégias à minha mão. Eu tive que, aos poucos, ir desenvolvendo, pensando como é que eu ia permanecer perto dela, queria conversar com ela. Queria falar sobre aquelas mulheres e aquelas meninas que estavam ali naquele contexto. E aí eu comecei a fazer assim.
Não, depois, vamos conversar um pouquinho, depois a gente vai ali, compra cigarro, não sei o quê. Aí o que que eu fazia? Muitas vezes eu comprava comida, eu me lembro que eu comprava milho cozido na rua, comprava tapioca e comprava cigarro, mas dava comida também a ela. Se alimenta pelo menos, cara, não sei o quê. Mas é isso, era uma relação com fonte, né? Como é que Uhum, não existe uma fórmula para você se aproximar de pessoas, principalmente que vivem nesses limites, né? Eu não falo nem que não é nem uma borda, assim, é pós-borda, sabe? Assim, uhum, você você leva muito susto e você não pode estar levando esse susto e mostrando esses sustos para a pessoa, porque ela vai ficar até assim, tipo, quem ela acha que o senhor vai estar se assustando aqui com a minha vida? Então você meio que tem que se redesenhar, digamos assim. uhum. Fabi, eu vou fazer o seguinte, aqui o Instagram ele tem um limite máximo de tempo, eu vou encerrar e vou voltar na live para a gente fazer as considerações finais, tá bom? Para não cortar abruptamente. Então, todo Tá, mundo que está ligado, eu vou só encerrar aqui e já abro a live de novo para a gente ir para a finalização, ok? joia. Pronto, deu certo aqui. Pronto, para quem está perguntando se fica disponível, fica. O Instagram ele salva por 24 horas e a gente vai transformar essa live num podcast, certo? Ah, Então que quem quiser legal. já acompanhar, vai lá no Spotify, procura Hiperlab, o Erne, e aí a gente vai postar tanto a conversa com a Fabiana Moraes quanto as conversas que nós realizamos. Fabiana, os alunos colocaram aqui, eles sempre pedem para eu fazer uma pergunta para você definir o jornalismo em uma palavra. Né? Parece clichê, mas assim, Que responsa! que palavra você teria para definir o jornalismo? Putz, Esdras. Vixe, só uma? Só uma. Eu vou dizer, eles pegam essa frase e vão fazer uma mídia na página deles, tá entendendo? Então, assim, é difícil, né? O Marcelo Canela não conseguiu também. Ele terminou dizendo uma frase, né? Jornalismo é uma frase, uma palavra, né? Eu Sandra digo Raquel está dizendo depois. que seja uma palavra profunda das cavernas. Sandra Raquel, Nossa, professora da já, UFPB. já tem pressão suficiente. Eu vou pensar um pouquinho, vamos para outra. Tá certo, tá bom. Então, enquanto Fabiana pensa, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Fabiana, falando mais destinado agora para os estudantes e as estudantes, né? Tanto você é professor, eu sou professor, e acho que nós dividimos um pouco desse anseio, pelo menos eu percebo na sala de aula, as alunas, os alunos muito com dúvidas, né? Às vezes tem aluno que pergunta para mim, já ainda vale a pena seguir no jornalismo, né? E eu digo que vale, mas na condição de professor, às vezes o aluno diz, para você é bom demais, você é professor, tá aí, e eu que vou dar um tiro no escuro, né? Sim, Então, para sim. você, que mensagem você deixaria para quem está nas faculdades, nos cursos de jornalismo hoje? Ó, Esdras, eu não vou, sim, eu não vou dizer uma palavra, eu vou dizer uma frase também. Certo. E eu vou roubar a frase de Pierre Bourdieu. Ele dizia que a sociologia é uma arma de combate. E eu gosto de dizer que o jornalismo é uma arma de combate. O jornalismo é uma incrível, bonita e tesuda arma de combate. Eu acho que quem está no. Tá dando um eco. Oi? Tá dando um eco. Acho Ah, que então é. deixa eu baixar mais. Pronto, melhorou, acho. É,
Quem está hoje nos cursos de comunicação, de jornalismo, eu falo de comunicação, porque são cursos, né? O curso lá de Caruaru, da UFPE, ele não forma jornalistas, um curso voltado para mídias sociais, produção cultural, mas que a gente tem muitos alunos que querem, que pensam jornalismo. E diferente assim, eu acho que principalmente do momento em que eu estava na universidade, eu saí da universidade no final dos anos 90. Você depois, a gente tem uma mudança de paradigma tecnológico enorme, né? E que, claro, isso vai mudar as relações no jornalismo. Mas isso não mudou, Esdras, a maneira com a qual certos rituais jornalísticos que se mantêm desde o início do século XX, que são do século passado, do início do século passado. Então, assim, é interessante você pensar que, apesar da gente ter, sim, uma revolução digital, e a gente fica muito falando sobre isso, que o jornalismo mudou muito, multiplataformas, convergente, tudo isso, massa. Mas a gente tem técnicas completamente anacrônicas, olhares completamente anacrônicos que se reproduzem nesses novos suportes, né? Como, por exemplo, um olhar racializado, um olhar universalizante, né? A gente tem todas as questões ainda operando fortemente, mesmo no contexto digital, no contexto de um jornalismo multiplataforma e tudo isso. Então, assim, eu fiz vários cursos sobre como operar o celular para filmar na rua e editar e papapá e papapá. Fiz isso. Edição, a gente tem feito essas coisas, mas a gente tem pensado no nosso conteúdo, de fato, em como é que a gente está falando sobre a sociedade. Eu acho que não é por nada que o jornalismo também entrou num descrédito tão grande por parte da própria sociedade que se cansou de não se ver nele, né? A questão da subjetividade trata muito disso, assim, pensar nessas questões. E aí, quem está na universidade agora tem uma chance, né? A gente sabe muito bem que é um momento cruel em relação por exemplo, ao pagamento dos salários de jornalistas que diminuiu, né? A gente tem precarização do trabalho grande, a gente tem um bocado de empresa que não sabe o que fazer com o seu próprio jornal, com o seu próprio ativo, com o seu próprio capital, não sabe mais o que fazer com isso, vai para um lado, vai para outro, tenta concorrer com o Facebook, né? Tenta concorrer sendo engraçado e com os vídeos de gato do Facebook. E desinveste o seu conteúdo, que para mim foi a grande pá de cal, assim, parar de investir num puta conteúdo para ficar concorrendo com o Facebook. Por outro lado, as pessoas que estão nas redações como estagiários, iniciando a vida profissional, e quando eu falo redação, não é só redação de jornal, não, redações de maneira geral de qualquer veículo, inclusive também quem está no campo institucional, mas quem está nas universidades tem, diferente de mim, e talvez acho que de você, hoje uma oportunidade de uma conversa muito mais interessante e muito mais democratizada aí de fato, a respeito de questões sociais que a gente não discutia. Isso é um ponto. Então, por exemplo, discutir questão racial quando estava na universidade não era uma realidade. Dentro da redação não era uma realidade, sabe? E na minha sala de aula, quando eu entrei no curso de jornalismo da UFPE, quando eu entrei, a minha sala era uma sala de 40 pessoas, na qual só tinha 2 pessoas negras. E isso também mudou nas universidades. A gente tem hoje
Pelo menos aqui a UFPE tem 50% dos seus estudantes ou estudantes que vêm de sistemas de cotas. Isso é uma revolução incrível. Então, assim, eu acho que isso é um ambiente muito mais interessante do que o nosso, quando a gente estudou nas universidades. A gente tem hoje uma sociedade que, inclusive através dessas plataformas, dessas redes, pressiona os jornais de uma maneira que você tem um discurso talvez hoje menos assimétrico, menos vertical dos jornais para o público. O público hoje permeia mais, né, as redações, os jornalistas. Aqui eu me lembro, por exemplo, de quando a Folha de Pernambuco, eu acho que isso faz uns quase 2 anos, a Folha de Pernambuco colocou a fotografia de uma mulher que foi assassinada na rua. Ela trabalhava limpando o carro, como flanelinha, né, como chama. Essa moça foi assassinada e a fotografia da capa do jornal era uma fotografia que aparecia a saia dela meio levantada e mostrava a calcinha dela, o bumbum dela. Então, uma sexualização da imagem de uma mulher que foi assassinada. Isso em outro momento ficaria ali, talvez provocasse a reação de vários grupos, mas não teria a força que isso ganhou na rede social. Quando essa capa saiu, os movimentos, vários movimentos fizeram uma pressão no jornal, o jornal pediu desculpa, e o jornal, não só a Folha de Pernambuco, foi a QPE, Guto está falando, desculpa, foi a QPE. Os jornais, de maneira geral, pararam de usar, por exemplo, matou por ciúme, né, provocado por ciúme, começou a utilizar, por exemplo, a questão do feminicídio. Então, assim, eu acho que isso são conquistas, são questões que vêm a partir de uma pressão social. Então, você tem aí uma diminuição de uma assimetria entre produtor e entre quem, né, entre quem está consumindo. Você diminui essa assimetria. Ela ainda existe, mas ela é menor. E aí você também tem, pensando ainda nas pessoas que estão na universidade, você tem hoje, de fato, novas formas possíveis de narrar jornalistas, né? Outras formas possíveis de narrativa que são também, que estão colocadas a partir mesmo também da tecnologia. Mas eu falei agora há pouco, né, da Ana Lira e de Bárbara. Por que não pensar a arte como uma forma de narrar jornalisticamente? Também, sabe? Por que é que tantas... Isso é uma coisa para a gente pensar. Por que é que tantas áreas bebem do jornalismo, o teatro, o cinema, a própria literatura, o campo da arte, das artes visuais, bebe do jornalismo para fazer seus produtos, né? Por que o jornalismo também não vai a ela, sabe? É quase como se a gente tivesse apequenado como pessoas criativas, sabe? Produtoras de narrativas. Porque como a gente ficou preso na objetividade e nesse lugar dessa verdade, né? A gente simplesmente deixou, a gente acha que não, que isso aqui não é pra gente. Mas você tem hoje reportagens que já são feitas, investigações que já são feitas para serem divulgadas como reportagem e logo depois como filme. Isso já é um mercado que existe nos Estados Unidos fortemente. A gente já tem reportagens que são feitas como peças de teatro, de fato, e que circulam. Tem Tem vários... O Melquíades, né? A Viúvas do Veneno. Exatamente, exatamente, né? É, E aí, partindo para o documental, né? Para os documentários também. Então, assim, eu acho que a gente hoje tem mais possibilidades narrativas. Tem coisas que estão surgindo também, né? A gente pode pensar... tem reportagens sendo feitas para os stories, que é bastante interessante também. Eu acho que quem está na universidade hoje tem tem essas oportunidades de narrar e, ao mesmo tempo, tem esse mercado que é um mercado ainda de informação e que não sabe muito bem o que é que vai, né, o que é que está por vir. Talvez esse por vir seja o que está agora,
sabe? Porque a gente está há tanto tempo falando sobre isso, o porvir, há 10 anos a gente está falando sobre isso. Talvez seja isso que esteja acontecendo, sabe? Uhum, Assim, e a gente entende hoje melhor, assim, que não basta só que eu escreva legal, sabe? Mas eu tenho que uhum, pensar, de fato, na questão de multiplataformas e como é que eu desenvolvo isso para falar com as pessoas por uma plataforma como o Instagram e como é que eu falo isso para uma forma long form, né? E escrever uma longa reportagem, mas como é que eu desenvolvo essa reportagem também para outros. Eu quero que minha reportagem seja lida. Como é que eu consigo levar ela para outras plataformas e que as pessoas acessem? Para mim é um uhum. desafio ainda, por exemplo. Eu já estou aprendendo a fazer isso. Mas eu acho que tem muita gente que já vai sair, tipo, azeitadíssimo, sabendo fazer isso com o pé nas costas da universidade, que vai me ensinar, provavelmente. Mandar um abraço aqui para o professor Carlos Azevedo, o pessoal comentando. Professor Carlos Azevedo, que hoje está na UFPB, foi meu orientador na graduação e foi a partir do TCC que eu comecei a trabalhar com jornalismo e literatura. Um agradecimento aí de público ao professor Almestre Carlos Azevedo. É, Fabiana, eu queria que agora você, primeiro, agradecer novamente, né, pela disponibilidade, pela atenção, uma conversa riquíssima, né? Teve até uma pessoa que colocou, diz assim, a conversa que a gente poderia ficar por 3 horas, 3 dias, né? Então, muito bom. Parabenizar por toda a trajetória, pela pessoa que você é, pela contribuição que você dá ao jornalismo e à formação de novos jornalistas, né? Eu queria deixar esse espaço agora para você fazer as suas considerações finais. Será que tem alguma pergunta aí que fizeram e eu não vi, eu não respondi? Se chegasse a ver alguma coisa assim, porque eu não consegui ler Deixa, muita coisa aqui. Eu tô, deixa eu ver. inclusive, É, porque escrevendo vai meio passando, mal. né? É, Tem só a Renata Pimentel, eu acho, sugerindo o livro O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, que é todo sim. montado a partir de recortes, né? De Vou ler, Renatinha. perguntas. Tem a Carla Patrícia sobre a reportagem Ave Maria, que é um clássico também, né? É Sim. sensacional. Mas de pergunta, deixa eu procurar. Não, eu acho que não tem pergunta. Tem a da outra. Na outra, né? Eu também não consegui anotar muita coisa. A última pergunta era sobre a relação com a fonte, no caso com o Joyce, né? Que Ah, foi aquilo que sim. você falou. Sim, sim, sim. Eu acho acho que talvez uma coisa que amarre um pouco tudo isso que a gente vem conversando aqui, José, é assim, é a gente pensar de fato na produção jornalística atual né, que pare, né, de se colocar como imparcial. Isso é uma coisa que eu acabei falando pouco, assim, que se posicione, né, que não tenha medo de palavras como ativismo, né? Que pense o político de uma forma expandida, isso é bem importante, né? A gente também, como jornalista, nesse apequenamento histórico da gente, nessa falta de reflexividade de próprio trabalho, a gente se apequenou tanto que a gente não conseguiu, durante muito tempo, perceber que discussões válidas que a gente estava travando em editorias que não, né, que não são editorias de política ou de, sabe, essas grandes editorias onde estão os grandes repórteres, mas a gente pode tratar de questões políticas o tempo todo em qualquer editoria, em qualquer tipo de espaço do jornal. Você pode falar sobre política num caderno de cultura, você pode falar sobre política num caderno de esportes, né? A gente tem que pensar a política como algo mais expandido e para além da política institucional partidária, vamos assim. Então, nesse sentido, pensar também que a gente pode se posicionar, né? E o posicionamento do jornalista é algo muito importante para, inclusive, quebrar essa ideia de imparcialidade jornalística, porque o que aconteceu, isso está muito fresco também, porque foram as últimas aulas que a gente conversou e também dos textos que eu estou escrevendo. O que acontece é que a ideia de quem se posiciona, ou quem é ativista, ou que é parcial, ela ficou relacionada a um tipo de fazer jornalístico, enquanto, por exemplo, o jornalismo das grandes empresas,
ele se caracteriza, que fala muito bem isso, é a Márcia Veiga, ele se caracteriza como a norma, o imparcial. Mas a gente precisa entender, inclusive para a gente parar de reproduzir essas coisas, né? Que falar de um conhecido nacionalmente, se o Intercept, por exemplo, é percebido como um lugar de parcialidade, que se posiciona, digamos assim, a gente tem que entender que também a mesma coisa faz a Rede Globo, por exemplo. Então, a partir do momento em que a Rede Globo faz ativismo, o ativismo não é algo próprio do setor progressista, o ativismo não é próprio, uma questão própria das esquerdas, o ativismo ele é feito por direita e esquerda, ele é feito pelo campo conservador também. Então, a partir do momento em que o Intercept resolve divulgar as mensagens que vão sustentar toda a série da Vaza Jato, ele está se posicionando, óbvio, mas a mesma coisa a gente não pode esquecer, e foi um ato ativista, a Globo fez quando divulgou o áudio de Lula conversando com Dilma, ao colocar no ar um material também caracterizado legalmente como impróprio, ilegal, né? Assim como se caracterizou do Intercept, está caracterizado também assim da Globo, mas a Globo resolveu colocar aquilo porque ela tinha interesses específicos, o Intercept também. Estou dizendo isso porque é importante que a gente entenda que, por exemplo, essa questão de imparcialidade, sabe? Ela não é, ela é aquilo que eu falei no começo, ela é o escudo protetor de vários veículos, principalmente esses veículos que estão mais localizados no mainstream, e que gostam muito de vender a ideia de que não se posicionam ideologicamente. A gente sabe que isso não é uma verdade, mas é bom que a gente comece a utilizar, e eu acho isso bem importante, o jornalismo pode fazer isso, que a gente comece a utilizar as próprias palavras que tentam diminuir um fazer jornalístico, como, por exemplo, ativista. Ativista é contaminado, ativista é parcial, sabe? Mas todas essas empresas praticam também os seus ativismos, todas elas. Então, do mesmo jeito que a gente, principalmente nós que somos nordestinos, começamos a usar sudestinos como uma forma de homogeneizar também o Sudeste, da mesma forma como a gente é homogeneizado, e essas palavras elas têm um fundo político muito forte, então é bom que a gente comece a se utilizar, a perceber também como ativistas essas práticas desses jornais e desses veículos que se dizem imparciais e que se escondem através dessa falsa neutralidade. Isso eu acho que é importante que a gente se aproprie e desenvolva esses, sabe, quebrar esses mitos de parcialidade e imparcialidade e mais de quem é ativista. Quem é que pratica esse ativismo? Todos esses veículos praticam o ativismo. E a outra é se apropriar do político, sabe, de uma maneira de fato expandida. O político é discutir futebol, o político é discutir o Big Brother, o político é discutir maquiagem, o político é discutir corpo, gordura, magreza, cor. Tudo isso é político, né? Então a gente não tem que esperar ir para uma editoria X ou Y, um lugar X ou Y, para fazer, sabe? Para tratar esse jornalismo como arma de combate, né? E eu acho que ele serve para isso. Se não for para isso, a gente fecha a bodega e vai fazer outra coisa, né? Se ele vai, né? Se ele serve para acalmar, a gente toma Rivotril. Né? Jornalismo é para outra coisa. Acho que é isso. Eu já falei muito. Fabiana, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela participação, tá bom? Quem quiser seguir as publicações, a Fabiana tem lá uma conta no Medium também, medium.com/Fabi2Moraes com que aí ela sempre publica textos. Segue no Instagram também, né, que é o mesmo @Fabi2Moraes. E dizer que essa é uma ação do Hiperlab da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, e que a gente vai continuar
fazendo essas discussões. Espero que vocês deem apoio ao projeto. A gente já ganhou muitos seguidores lá no Hiperlab através dessa live, viu, Fabi? Que Muito ótimo. É muito obrigado. legal esse projeto, viu, Esdras? Parabéns por ele. Obrigado. Muito legal. Então é isso, pessoal. Fabiana, muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra em outros momentos. Parabéns mais uma vez pela trajetória, tá bom? Então valeu, pessoal. Muito Obrigada, Esdras. obrigado. Obrigada a todo mundo. Nada, eu que agradeço. Obrigado pela participação e até mais. Tchau. Obrigada.